E agora, os efeitos jurídicos. De acordo com reportagem do portal Metrópolis, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Segundo a informação, o próprio parlamentar tentou fazer 2 transações via Pix nessa segunda-feira, sem que conseguisse concluir as operações. Esse bloqueio já era esperado, é um passo natural de uma ditadura, tentativa de asfixia financeira como forma de chantagem. É o que declarou o deputado ao portal. Apesar da nova decisão da Justiça, Eduardo Bolsonaro garantiu que não vai recuar na atuação para que o governo de Donald Trump avance em mais sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal, como o próprio ministro Alexandre de Moraes. Vou chamar as nossas comentaristas mais uma vez para falar sobre essas questões jurídicas. A Deise Ciocari também pode entrar aqui com a gente. Mas antes de passar para a Dora, Deise, eu queria perguntar para você sobre essa decisão agora há pouco que a gente estava comentando em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionar sobre essa ida dele à Câmara. Não que a ida ele tenha infringido alguma coisa, mas o que o Supremo diz é que imagens dele foram para as redes sociais, trechos de falas dele. Tiago, eu vou muito na linha do que a Dora falou, né? Por mais que a gente ainda se espante com alguns aspectos, o STF, nesse caso, né, nesse pedido de agora que a gente comentou aqui na Jovem Pan, ele está seguindo o rito, o processo legal, e está chamando a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para se defender, para argumentar. Então, por mais que possam surgir alguns discursos de a ditadura da toga, nesse caso, juridicamente, vale essa intimação, né? Então, a defesa, ela está sendo chamada para se explicar e está tudo dentro do processo normal, né? Até agora, pelo menos até agora, não existe nenhuma acusação, simplesmente um pedido para que a defesa se manifeste. Dora, e sobre a ação de Eduardo Bolsonaro, apesar dessas decisões da Justiça, ele continua dizendo que vai permanecer agindo no exterior, enfim. Daqui a pouco a gente também discute sobre a própria possível perda de mandato dele, quando acaba a licença, se ele volta, se não volta, se continua ou não continua. Dora Kramer. Pois é, o deputado Eduardo Bolsonaro me parece que está naquela dinâmica de perdido por um, perdido por mil. Porque para ele a coisa já está ruim, né? Se havia alguma possibilidade dele integrar uma chapa presidencial no lugar do pai em 2026, essa hipótese está absolutamente fora de cogitação, porque ele criou uma enorme confusão, né? Criou problema para a direita, deu um gás no governo Lula e para ele mesmo, né? Porque se ele voltar para o Brasil, ele corre o risco de ser preso. Se ele ficar nos Estados Unidos, ele perde o mandato por faltas. Então ele está numa situação que ele meio que não tem o que perder. A carreira dele política aqui está difícil, né? A não ser pelo menos por agora. Sei lá, se lá na frente, de repente, aí as coisas mudam, se elege alguém absolutamente identificado com a família Bolsonaro e pode fazer um indulto, sei lá o quê. Mas no momento, ou pelo menos daqui, digamos assim, no médio prazo, a coisa para ele está muito difícil, porque nem a direita está gostando das atitudes dele. Quando ele vai uma em cima da outra, é porque ele não está vendo nenhuma vantagem de ter cuidado. Ele não teve lá atrás, pode ser também lá atrás, ele não teve, foi tirocínio político, né? Não conseguiu enxergar 2 passos adiante. Foi naquela coisa truculenta, buscando resultado imediato, do prendo e arrebento, e na companhia daquele Paulo Figueiredo, que é outro também, que adorava fazer essa coisa de ameaça, vai acontecer, toque-toque, e tudo deu errado, né? Porque o povo está lá respondendo na Justiça, está lá no Supremo Tribunal Federal. Então, esse tipo de atitude, para a pessoa, do ponto de vista político, é muito contraproducente. E é isso que eu tenho impressão que ele está vendo. Por isso que ele resolveu, como se diz no popular, chutar o pau da barraca.